últimos momentos antes da prova, né? E aí acho que é o momento da gente trocar um pouco, conversar sobre talvez a instabilidade que a gente tem percebido dentro do MEC, né? Assim, acho que isso gera um pouco de ansiedade. E até para a gente refletir, a gente tem conversado muito em grupos de geógrafos, assim, né? Principalmente da gente que trabalha com preparação para vestibular, do que se pode esperar da prova esse ano, né? Eu entendo ali, e tá, pois é, o pessoal está até comentando aqui justamente isso. Leandre, né? Desculpa. A Leandra, ela falou que tem essa ansiedade, tem essa indignação e faz parte, viu, gente? Infelizmente, quando eu fiz o Enem a primeira vez, não, quando eu fiz vestibular, né? Foi a transição para que acabou a segunda etapa, e aí se tornou o Enem somente, então a gente passa por esse processo mesmo. Eu entendo como é que existe essa ansiedade, e aí, mais do que tudo, assim, a gente tem a possibilidade de ter uma mudança significativa em termos de estrutura de prova, né? Então, normalmente, quando a gente faz uma preparação em termos de Enem, a gente se fia muito nas estatísticas que a gente tem, assim, nas questões que costumam cair, né? Assim, e aí isso muda um pouco de um ano para o outro, né? Mas, assim, pode mudar entre governos. E aí, internamente, né, a gente fez um estudo até para a gente trocar nesse momento antes da prova, né, assim, conversando com meus colegas geógrafos, o que a gente pode esperar para essa prova de geografia. E aí a gente tem alguns pontos que são importantes de destacar para vocês, assim, né? Então, embora não seja muito da nossa temática aqui, né, que a gente trabalha mais com geografia física, a gente destaca muito a questão da geografia humana, né, assim, pensando na questão que a gente tem da questão demográfica, do planejamento urbano, isso tudo é muito importante. Dentro da geografia física, a gente destacou alguns pontos que eu acho que seria interessante vocês tomarem nota, né? Então, a gente fala da importância da questão das rochas, né? A gente tem apostado internamente aqui, né? Nos pares, que a gente vai ter uma questão voltada, né? Assim, um número significativo de questões voltadas para terremotos, para essas questões sísmicas, né? A gente entende que isso é algo que dentro da geografia física tem uma grande probabilidade, né? Meio ambiente é uma coisa que geralmente cai, a gente discutiu muito sobre, né, questão de recursos naturais, enfim, sobre os impactos que a gente tem do homem, do nosso processo, gente, mas cabe a gente pensar se isso vai ter um número de questões expressiva na prova, né? Assim, eu internamente tenho batido muito na tecla que eu acredito que não tem esse número de questões significativos, inclusive porque, né, independente da nossa posição política, a gente sabe que a política ambiental desse governo é um calcanhar de Aquiles, né? E se a gente olha, né, algo que está sendo questionado internacionalmente, então, se a gente olha a título de governo, né, essas questões polêmicas, elas geralmente não estão refletidas na prova. Então, é justamente por isso que, embora seja muito importante, em termos de Enem, historicamente, a gente tem uma cobrança significativa, né, em relação a essas temáticas, a gente acredita que esse ano a gente não tenha uma grande... Deixa eu só abrir aqui para ver se melhora. Não melhorou. Não melhorou muito, não. Acho que melhorou um pouco agora, né? Tá vendo escuro. Mas a gente não acredita que vai ter, assim, uma repercussão muito grande desse estilo de questão. Então, a gente aposta muito na geografia física, pensando justamente na questão de solo, na questão das energias, né? Então, de produção de energia sustentável, etanol, e aí até pensando numa perspectiva interdisciplinar com a química, né? Então, a gente aposta nessas temáticas. E é sempre muito importante, pessoal, assim, a gente sabe que tem um volume muito grande de matérias, de coisas a se estudar, né, em termos de Enem. E aí é muito importante que vocês tenham antes da prova, né? A ansiedade ela existe e vocês se prepararam, né? Vocês terem agora um momento de descanso. Então, eu também me preparei muito para a gente trocar essa ideia aqui agora, né? Para vocês pensarem um pouco quanto que é importante vocês fazerem coisas, estabelecerem estratégias mesmo de bem-estar, para que vocês consigam fazer uma prova assim com muita qualidade, né? E bem tranquilo, sendo bem transparente. Então, a importância de dormir bem, de fazer atividade física nesse momento, vai fazer mais diferença, talvez, do que a gente rever aquilo que não ficou tão claro. Nossa, professora, eu ainda não entendi um pouco sobre reações químicas ou sobre isso na história.
e aí isso pode gerar um desgaste maior, né, assim, que talvez não seja tão produtivo. Então, a primeira dica que eu dou para vocês aqui, assim, pensando nisso, é estabelecer um cronograma de autocuidado mesmo, de diminuir o ritmo, e para tentar conter a ansiedade, gente. Eu sei que é muito difícil, mas a gente precisa estabelecer estratégia, né? Nem que a gente precise que seja as coisas que a gente faz para diminuir a nossa ansiedade, né? É importante que vocês tenham essa rotina de cuidado. E aí, voltando para a temática da prova de geografia, pessoal, é muito importante que vocês tenham atenção. A gente já trabalha muito conversando sobre isso quando a gente fala de termos de prova de Enem. É atenção para os textos interdisciplinares, para abordagem, né? Assim, e pensar muito, né? Assim, que a gente vai ter o Enem que ele é muito trabalhado muito na interpretação, né? Então, assim, principalmente nas ciências humanas, isso tem ficado muito claro, né? Como que o Enem mudou ao longo dos últimos tempos, principalmente a prova de história, uma pegada muito mais interpretativa, talvez, que conteudista. Então, um ponto de atenção e focar nessas temáticas aí que a gente vai fazer a listinha aí agora para a gente pensar. Então, tópico número 1 para a gente falar, então, seria rochas, né? A gente acredita que isso vai bastante cair. A questão da dinâmica de placas tectônicas é uma aposta para ter questões esse ano na prova também, justamente porque é algo que é extremamente relevante e que a gente tem visto que esse ano a gente teve alguns impactos de erupções, então também é algo que está no radar aí, né, para a gente pensar em cobrança. Então, número 1, rochas. Número 2, esses movimentos de tectonismo, né? A pauta ambiental, que a gente já falou, e aí uma pauta ambiental, assim, a gente tem um pouco de... Embora a gente saiba, a gente dê como certo internamente que isso vai ser cobrado, a gente não sabe muito bem qual que vai ser o tom, né? Dificilmente eu apostaria numa questão sobre impactos ambientais, porque, como a gente já disse, o governo tem sido muito questionado sobre os impactos sobre a política ambiental, mas muito mais pensando na questão dos recursos. E aí, nos macrotemas, dentro de recurso ambiental, água, chuva, são coisas muito importantes. E aí a gente destaca dentro da geografia, né, física, né, que tem um ponto comum ali com a geografia humana, que é a questão da energia. Gente, isso é muito importante, né, assim, até pelos textos, por tudo que a gente discutiu nas nossas aulas, a gente tem vivido um momento de ameaça de racionamento, a gente sabe disso, né, em que os nossos reservatórios estão em níveis baixos, níveis críticos, então é muito importante que a gente tenha, né, esse processo aí, essa atenção nessa temática, né? Então, energia também desses macrotemas é um dos que a gente internamente aposta bastante que vai ser cobrado em termos de prova, né? Urbanização também é um outro tema que a gente tem apostado internamente, aí pensando, né, nessa lógica, principalmente relacionada à Covid, né? E aí, às vezes a gente não tem uma mentalidade assim tão de uma forma tão clara como uma coisa se conecta à outra, é a gente pensar nas redes que a gente tem entre as cidades, né? Então, por exemplo, quando a gente tem uma capital, que é o caso de Belo Horizonte, a gente tem um sistema de saúde que está a serviço de outras cidades, que, entre aspas, são de porte menor. Então, nem sempre todas as cidades, a gente viu isso durante a pandemia, tem leitos de UTI para atender os pacientes. Então, existe toda uma hierarquia, entre aspas, urbana, que isso também é um aspecto muito importante que a gente tem apostado que vai cair, né, em termos de prova, né? Que são as hierarquias de urbanização, né? Então, assim, quais são os serviços que as cidades pequenas, médias e grandes têm, né? E como que isso vai se relacionar, como que isso foi importante em termos de pandemia, né? Então, a gente aposta também nessa perspectiva, né? Então, esse é um outro assunto que a gente entende que é bastante importante, né? E aí, pessoal, nesse ponto de contato com a Covid, como que foi muito trabalhado, a gente também aposta bastante na discussão sobre a globalização, e aí já pega um pouco mais a geografia política, a geografia humana, né? E o contato com a Covid-19, que a gente sabe que a globalização ela é um dos pilares, né? Um dos responsáveis pelos quais a gente teve a disseminação desse vírus em escala global, né? E aí, gente, não existe nenhuma novidade, né? Para quem não teve acesso ainda, a gente tem várias pesquisas falando sobre como a peste negra foi disseminada na Europa pelo comércio em navios, né? Então, assim, processo de, entre aspas, né, de transporte de doenças, enfim, já é algo que a gente conhece há muito tempo, mas que como as nossas fronteiras elas estão reduzidas, né, pelos voos e tudo mais, a gente sabe que isso acontece. Então, outro ponto de atenção que eu chamaria para vocês em termos de prova de geografia
geral, né, de uma forma mais geral, seria globalização. É um assunto que a gente tem apostado muito internamente para cair em prova, né? E aí, pessoal, dentro dessa perspectiva, assim, do que a gente aposta, né, do que a gente entende, dentro daquela lista que a gente tem dos temas do Enem, outro tema que é bastante importante, então, retomando o que a gente já falou, né, rochas, movimentos, placas tectônicas, a gente falou de energia, né, em termos ambientais de água, né, e pensando no ciclo da chuva, a gente falou um pouco de urbanização, então, da hierarquia de urbanização das cidades, que é um aspecto também que a gente tem internamente acreditado que pode ter um número expressivo, né, de questões. E aí, por último tópico que a gente estabeleceu aqui e apostou, assim, né, que a gente tem recomendado os nossos alunos terem um pouco mais de atenção, é a globalização, né, de forma geral, porque dificilmente a gente viu nos últimos anos um vestibular que tem uma prova de geografia que não fale sobre globalização, né? Globalização fala muito da nossa forma de ser, da nossa forma de se relacionar, né? E aí, nessas múltiplas manifestações, né, gente? K-pop, economia e etc., vários outros aspectos que são sintomas, né? Dessa forma do mundo se organizar e se relacionar. Então, a gente tem essas apostas, né? E aí, a última parte, assim, que eu acho que talvez seja mais importante, bom, professora, você falou para eu descansar, eu estou ansioso, né? Você falou que eu preciso do autocuidado e tal, mas então como que eu poderia me preparar? Qual que é a melhor forma de preparação agora? Bom, pessoal, últimas semanas de prova, a dica que eu sempre dou é acompanhar as notícias, né? Isso é bastante importante, ver o que está sendo dito no jornal, até porque isso, né, assim, em termos de repertório de redação, de bagagem cultural, é muito importante. Então, agora, né, assim, é importante que vocês acompanhem as notícias. E aí, uma estratégia que alguns estudantes, né, alguns alunos meus geralmente têm, que eu acho que é interessante, procurar notícias que estão associadas a temas que eu estou investindo, né, que eu estou atenta ao Enem, né? Então, quais são as notícias que a gente tem hoje sobre globalização, né? Ou sobre, por exemplo, a questão da Covid-19, sobre água, sobre energia, né? Então, acho que talvez essa seja uma estratégia de revisão e que ela vai trazer um repertório maior, mas que ela não vai ser tão cansativa, né? Porque ela sai daquela coisa das atividades em si. Então, fica essa estratégia aí de indicação para vocês, porque a gente sabe também que o estudo na reta final, ele gera mais ansiedade, né? Então, a última coisa que a gente quer, porque agora a gente entra na parte mais de uma preparação mais mental do que qualquer outra coisa, né? De se sentir apto, seguro para fazer a prova, né? A gente tem esse ano um contexto que ele é mais tranquilo em relação à pandemia, né, do que ano passado. Algumas pessoas optaram por não fazer, né, pela questão da contaminação. Tá? Isso, pelo menos, a gente já tem uma segurança, uma tranquilidade maior. Não sei como que vocês estão se sentindo em relação a isso, né? Se alguém quiser comentar aqui no chat, eu acho que é bem-vindo. Mas a gente tem um esquema muito mais, uma sensação de segurança maior, porque a gente já conseguiu tomar a vacina, né? Alguns já tomaram até a segunda dose, né? Então, assim, a gente tem essa perspectiva um pouco de maior segurança, né? Então, trabalhar a mente, inclusive, para isso, isso é algo que eu tenho batido muito na tecla conversando com os estudantes, porque muitos têm ansiedade do vestibular, têm ansiedade da pandemia, né? Vocês estão, felizmente, né, ou infelizmente, isso aí só vocês podem me dizer, estão inseridos num contexto muito específico, né, muito especial, né, que é justamente pensando nessa perspectiva de uma pandemia, né. Então, assim, é algo que a gente não pode desconsiderar, mas que a gente precisa se preparar mentalmente para, né. A gente, às vezes, quando vai retomar a vida social, não sei se vocês já sentiram isso, a gente vai tendo um pouco de ansiedade, a gente vai tendo um pouco de sentimentos que na hora da prova podem nos atrapalhar. Então, é muito importante que vocês tenham isso no radar também, né? Se preparar mentalmente para entender que hoje o contexto ele é um pouco mais seguro, lógico que a gente precisa tomar os cuidados, mas isso também é algo que tem que estar no nosso radar em termos de preparação mental para a prova em si, tá? E aí, pessoal, o que eu acho que é muito importante quando a gente fala dessa prova de geografia, né? A gente espera internamente, até pela própria postura que a gente tem tido, né, assim, do governo, de como que a gente tem tido as notícias, né? Que não é uma prova muito problematizadora, não é uma prova muito crítica, né? Então, quando a gente fala sobre a questão dos recursos naturais, a gente pode até, assim, a gente fala, né, que a gente não
não apostam em questões críticas em relação a isso, mas são que podem cair questões teóricas, né? Então, assim, pensando no impacto que o homem tem no meio ambiente, processo de urbanização, a poluição, né? Mas, assim, a gente espera uma prova menos crítica, né? Até pela própria postura do governo em relação a essas questões ambientais mesmo, né? Então, a gente precisa deixar isso bastante claro. Deixa eu ver que alguém colocou aqui no chat. A Valéria diz, como dizem os médicos, que a máscara é a forma mais eficaz de proteção. Coloca o fenel e sai firme e forte. Perfeito, Valéria. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque às vezes a gente fica ansioso, né? Esse final de semana teve um evento familiar e, assim, pela primeira vez, acho que eu fui encontrar com muita gente. E aí eu fiquei um pouco assim, nossa, a gente fica um pouco ansioso, mantendo a distância de todo mundo, né? Assim, e às vezes nem todo mundo respeita o protocolo, né? Nem todo mundo fica de máscara, a gente sabe disso, né? Assim, na prova, pelo menos, a gente já tem uma segurança maior, né? Quando a gente para pensar que existe alguém fiscalizando, né? Que o uso é obrigatório. Então, isso, de certa forma, dá uma tranquilidade maior, mas a gente precisa se preparar mentalmente para isso, né? Assim, para aqueles que são mais ansiosos, né? Igual a Valéria falou que tem ansiedade, assim como eu senti, chegar um pouco mais cedo para não ter aquele, né, aquele tumulto de entrar, de procurar a sala, né? Gente, a Sueli tá pedindo para vocês preencherem o formulário de presença de hoje, tá? Só lembrando vocês aí. Então, todas essas estratégias, pessoal, que vocês possam desenvolver para que vocês possam estar mais seguros ao longo da prova, isso é muito válido. E até porque a gente emocionalmente, a gente sabe que a gente está saindo de um período muito turbulento e para todo mundo. E a gente costuma brincar assim, né? A gente conversa com os outros professores que preparam para vestibular, ou outros professores. O, o, o estudante que vai fazer pré-vestibular é aquele que está com uma carga muito mais ansioso, porque está definindo a vida num mundo muito incerto, né? Então, assim, a gente sabe disso e com essa consciência, o que a gente pode fazer para melhorar? E aí que vai entrar as estratégias de autocuidado e de preparação mental para a prova, né? É aquela coisa que a gente fala que a maratona está chegando, né? Eu brinco que meu marido, a gente está retomando a corrida, a gente gosta de correr, assim, a gente tem uma prova. Na véspera da prova, não adianta, os treinos que eu perdi, as treinos que eu fiz, o percurso já foi trilhado, já foi pavimentado. O que eu preciso fazer é me preparar. Então, vou me alimentar de uma forma adequada na véspera da prova, eu vou tomar mais água, vou dormir bem e vou tomar esses cuidados para que eu consiga realizar a prova dentro do meu limite, né? Dentro das minhas condições. E é nesse momento que é muito importante que vocês estão agora. Ô Mila, você vai ficar. Peraí, gente. Para. E aí, isso é muito importante para a gente ter em mente, né? Essa preparação e essa consciência desse momento agora. Tá? E aí, pessoal, eu vou passar para vocês aqui, eu vou colocar o link, peraí, deixa eu só ver aqui que tá travando. Para vocês, aqui, eu encontrei um site muito bacana, que aí, assim, ajuda muito em termos de preparação. Só que meu navegador travou, eu já vou colocar aqui para vocês. Que é um site justamente que fala dessa perspectiva assim, de notícias associadas à geografia. Né? Eu tenho indicado isso assim justamente porque traz esse conexão e para vocês é muito interessante nessa reta final de preparação. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tem um site que chama Mundo Geo, que é um dos que eu vou indicar para vocês. O outro, pessoal, ele é um site. A gente até ri, né? Que é da Veja, mas assim, é uma parte voltada mais para geografia. Né? Então, e até pensando nos desafios políticos que a gente teve esse ano aí, né? Pensando no Oriente Médio, é muito importante. Então, vou mostrar aqui para vocês que é muito legal esse recorte da Veja. Eu recomendo de preparação para a prova que vocês deem uma olhada nos links. Se vocês forem ver aí, a gente tem notícia sobre economia, sobre justamente assim, né, as distorções físicas dos mapas, o mapa mundi, né? Tem toda uma perspectiva e eu acho muito legal desse recorte que foi feito, né? Que traz uma perspectiva interdisciplinar. Então, o site que eu recomendo para vocês darem uma olhada é esse. E aí, uma das coisas que eu queria chamar a atenção para vocês nesse site, né? A gente tem a questão mais difícil, né? Do Enem de Geografia. Eu queria compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só abrir. Eu só abrir aqui para vocês fazer juntos. Que eu acho que é bastante legal, assim. Uma guia. Isso, peraí, só um minutinho, gente. Isso. Beleza.
Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Ainda não, né? Tá abrindo. Beleza? Tranquilo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou problematizar para vocês, eu trouxe a questão para a gente discutir juntos, mas vejam só. Internamente, a gente tem a possibilidade de qualificar questões como fáceis ou difíceis, mas percebam que, assim, isso tem a ver com uma questão de subjetividade, tá? Então, assim, quando a gente fala de a questão mais difícil, enfim, ai, professor, eu achei fácil. Acontece. Então, hoje a gente não classifica mais as questões em termos de difícil ou de fácil. Né? Internamente, a gente na educação, a gente traz um processo mais assertivo, que é pensar assim, a habilidade que você vai usar para resolver, ou domínio cognitivo, se é mais complexo ou menos complexo e tal. Então, é muito mais essa pegada do que ser fácil as questões, tá, gente? Então, isso é algo que a gente tem trabalhado muito na educação. Então, essa página que eu até super queria trabalhar com vocês hoje, é justamente pensando nesse contexto assim, bom, precisamos resolver aqui a questão. Só um minutinho. Ai, precisa de assinatura, né? Deixa eu só ver se eu consigo acessar a questão aqui. Não consigo. Assinatura. Aliás, eu não tenho assinatura da coisa, né? Gente, eu vou ter que. Como encontrar esse aqui em outro banco de questões? Vocês pelo WhatsApp. Mas assim, do WhatsApp não, né? Pelo link depois aqui da nossa. Mas é justamente para vocês darem uma olhada aí nessas questões que a gente tem de geografia, né? Vou compartilhar, vou mandar outro link aqui também, nessa perspectiva da preparação. Eu acho que vai ser positivo para vocês. É um outro site de geografia que é justamente pensando nessas notícias. Deixa eu mandar o link aqui agora. Isso. E aí eu recomendo que vocês deem uma olhada, que assim funciona muito como uma perspectiva de revisão, mas também vai trazer para a gente também essa tranquilidade, assim. Então, me chama Mundo Geo, é um site super bacana, feito por um professor, né? Eu não conheço ele pessoalmente, mas ele faz um trabalho muito bacana com essa curadoria, né? Quais são as notícias que vão estar associadas a cada elemento que a gente tem. O que eu acho bacana é que a gente consegue filtrar dentro desse site por temática, sabe, gente? Então, dentro desses temas que a gente elencou como os temas mais sensíveis, mais importantes para a preparação para a prova do Enem, vocês conseguem, então, fazer um mapeamento de notícias, né? Então, muito bacana para vocês conseguirem dar uma olhada aí, né? E aí, gente, é mais do que para a prova, sabe, gente? É numa perspectiva também de vocês, né, acompanharem aqueles temas que são interessantes para vocês. Mando também isso aí, eu mando para vocês lá no grupo, pode deixar. Então, são estratégias para vocês procurarem agora, então, uma forma de se atualizar, mas sem essa pressão. E aí, o último que eu vou indicar para vocês é o portal do G1, assim, e aí falando sobre uma perspectiva de meio ambiente. E aí, lembrando sempre, gente, que são notícias para a gente se atualizar, mas que a gente não espera desse ano uma prova com um senso mais crítico, né? Então, principalmente pensando que o G1 é um portal de oposição ao governo, existe um conteúdo de crítica muito forte, né? E aí eu não estou dizendo que é bom, que é ruim, a gente está constatando. Então, trazer também esse olhar, esse cuidado de olhar, porque a notícia ela vai te trazer, né, essa consciência do que está acontecendo do ponto de vista político, do que está sendo discutido, né? Então, isso é muito importante para fechar com chave de ouro, gente, que eu acho que talvez seja muito importante para a gente pensar, né? É justamente pensar na convenção que a gente teve, não sei se vocês acompanharam, a Convenção do Clima da ONU. Quem acompanha as notícias aí? Né? Isso eu acho que é bastante importante em termos de prova de vestibular, vocês darem uma acompanhada. Então, como eu sei que a carga de estudo é grande e tal, e muitos de talvez não conseguiram acompanhar, eu trouxe para vocês aqui, né, uma reportagem justamente para trazer aspectos que foram discutidos, debatidos aí nessa conferência do clima, e que eu acho que é importante também para vocês em termos de prova, tá? E aí, para quem não sabe, assim, foi uma conferência feita pela ONU, chamada de COP26, né? Então, a Convenção aí das Nações Unidas, justamente para discutir esses assuntos aí, né? Assim, sensíveis em relação às mudanças climáticas que estão aí
né? Então, esse é o outro link que eu recomendo para vocês acessarem e, a termo de pesquisa, até o dia da prova, irem se atualizando. A partir desses sites aqui também, pessoal, vocês conseguem outras indicações também, outras leituras que vão ser importantes para vocês, né? E aí, dentro dessa leitura, é justamente vocês conseguirem pensar aquilo que vai ser extremamente importante, aquilo que não vai ser, e fazendo esses filtros, né? Eu já estou mandando aqui no grupo também, pessoal, para vocês. No grupo, né? Sempre estou mandando para poder ir para o grupo, né? Porque eu não estou no grupo ainda. Mas, enfim, a indicação vai chegar até lá no grupo para vocês conseguirem se preparar. E a principal estratégia que vocês vão ter, vocês terão, né? Vocês terão é justamente essa, né? Agora, para a hora da prova, ler notícias, se atualizar e, paralelamente a isso, estabelecer medidas de autocuidado, medidas de, como que a gente pode dizer? De redução da ansiedade mesmo, né, gente? Porque a gente sabe também que é complexo também a gente ficar nesse processo de preparação. E aí, o último link que eu vou mandar para vocês é um link muito bacana de um site que chama Ecodebate. Muito bacana, viu, gente? Esse site é muito rico, porque ele justamente vai trazer para a gente perspectivas, olhares diferentes sobre a questão climática, né? Ele traz para a gente algumas questões sobre a Convenção do Clima, o que vai ser, o que né, está em pauta, como é que estão as negociações. Então, tem vários textos falando justamente sobre a COP26, a ECO, não, né? A COP26, a COP25, então. E eu acho legal. Oi, Mila. Resolveu aparecer? É que eles têm um bom diário também, sabe? Então, assim, com algumas pequenas notícias, reflexões, que são bastante importantes, né? Bom, estou indicando muita coisa. E a última indicação, né, gente? Não poderia, tipo assim, deixar de ter também, que são as possibilidades de podcast, sei, mas algo que tem feito cada vez mais parte do nosso cotidiano. E a gente tem um podcast de notícias do G1. Eu vou colocar o link para vocês também depois, porque meu computador está bem travado hoje. Não sei se vocês estão vendo, mas a internet está lenta, o computador está lento, tá tudo. Mas eu vou colocar para vocês duas indicações de podcast, que eu acho que é uma ferramenta bacana, né? Assim, para pensar numa outra perspectiva de atualização sem você ficar na frente do computador, lendo notícia. Então, primeiro podcast do G1, com várias notícias do que acontece no mundo todo e tal, muito bacana. E a gente tem um podcast justamente, né, que é uma perspectiva mais do autocuidado, que eu vou indicar para vocês, que eu tenho, assim, tem me feito bastante bem, que chama Autorretrato, né? E aí é um podcast muito uma perspectiva de gerenciar a ansiedade, preparação para a prova. Então, para contemplar todos os aspectos que a gente acha que é importante nessa preparação, temos links de notícia, teremos podcast de notícia, mas também tomei a liberdade de indicar para vocês um podcast de autoconhecimento, para que vocês possam ter essas reflexões, lidarem com a ansiedade. Então, vou indicar para vocês também. Vou colocar os nomes. Eita, gente, meu computador está muito bugado. Colocar os nomes e tudo para que vocês possam ter acesso e se prepararem, né? Bom, a despeito disso, gente, a última fala que eu vou ter com vocês antes da prova, que eu acho que é muito importante, tem se falado muito, vocês têm escutado sobre isso, uma discussão sobre o novo ensino médio, né? E dentro da perspectiva do novo ensino médio, tem se falado muito sobre projeto de vida, né? O que é o projeto de vida, gente? São as escolhas, são os nossos sonhos, aquilo que nos move, né? É lógico que para vocês hoje entrar na faculdade faz parte do projeto de vida, né? E é por isso que vocês estão batalhando, estão acompanhando as aulas, isso é fantástico, né? Mas o nosso projeto de vida, ele contempla vários aspectos da nossa vida. Então, além do vestibular, a gente precisa ter outros projetos, né? Então, esse finalzinho, assim, desse nosso diálogo, assim, é chamar vocês a pensar em outros projetos, né? Porque, assim, eu até brinco, né? O que você faria amanhã se você não pudesse fazer mais o que você gosta muito de fazer? Ou se você não pudesse mais trabalhar com o que você ama, né? A vida ainda iria continuar? Como que sua vida iria continuar? E é nessa perspectiva mesmo que eu convido vocês, né? Vem cá, Mila, você quer despedir do pessoal? Despede.
Dá tchau. Você já veio, já viu, né? Já viu todo mundo? Então vai embora. Para de jogar as coisas no chão. Valéria, ela, enquanto ela não aparece aqui, ela não sossega. Agora ela vai embora. Tá vendo? Foi embora. Ela queria só aparecer. Então aí eu deixo ela aparecer, dá tchau para todo mundo, que aí depois ela vai embora. Porque antes ela fica aqui, ó, jogando tudo no chão, fazendo gracinha. É, eu adoro, né? Esses perfis. Eu queria convidar vocês a pensar nesses projetos de vida. Lógico que fazer faculdade tem que ser e faz parte do projeto de vida de vocês, mas as outras coisas que vão realizar e que vão motivar e que vão viver. Porque a gente sabe que o mundo é muito, muito doido, né? Muda muito rápido. Então, uma atividade, um hobby, um esporte, né? Então, são coisas que vão aí trazer para vocês essa realização. E principalmente nessa reta final, gente, o controle da ansiedade, né? Então, colorir, desenhar, fazer uma atividade física, né? Assistir série é bom, gente, é bom. Só que também é uma ação menos ativa e que às vezes a gente fica sentado ali e que quando a gente assiste a gente está um pouco ansioso. Então, movimentar o corpo, a cabeça, né? Mas em outros campos de conhecimento, né? Enfim, intelectual mesmo. Então, convido vocês a fazerem esse movimento, sabe? De pensar no projeto de vida e de fazer ações mais ativas agora até a prova em outras áreas de interesse, outras áreas que realizem vocês também, né? Isso é bastante importante. E aí, gente, não tem segredo, né? Não tem mágica. É um momento, sim, desafiador. É um momento, sim, de muita ansiedade. Mas é um momento também, gente, de muito crescimento, né? Esse momento de escolha da profissão, esse momento de entrar na faculdade. Então, assim, o meu último convite dentro dessa perspectiva toda que a gente dialogou até agora é não deixar essa pressão, essa ansiedade tirar o brilho desses sonhos, sabe? Às vezes a gente foca muito assim no desafio, no tamanho do desafio, ou tanto que a gente quer, ou nos nossos medos, que isso tira o brilho dos nossos sonhos mesmo, sabe? Assim, o tanto que aquilo é bom, o tanto que é mágico, né? Então, meu convite agora nessa reta final é que vocês lutem mesmo para que essa ansiedade, esse medo, tudo que existe, a gente sabe, que a gente sentiu na pele, te ofusque, né? A grandeza, a beleza do sonho que vocês estão trilhando, que existem outros sonhos também além desses, que vocês vão atingir. É uma etapa, né? Assim, quando eu estava fazendo vestibular, era assim, a coisa que eu mais queria no mundo, né? Assim, era entrar na faculdade. E graças a Deus, depois que eu entrei, eu quis outras coisas, tanto quanto. E a gente vai se realizando assim. A vida é feita desses momentos, dessas conquistas, e que direciona a gente para o próximo passo, né? Então, essa perspectiva eu também acho que é muito importante para que a gente não fique numa ansiedade maior, às vezes, do que precisa, né? E que ela não nos paralise na hora da prova, né? Porque vocês fizeram um percurso de preparação e um momento tão desafiador, né? E agora é hora de usufruir desse caminho que vocês pavimentaram. Curtir o caminho também, Valéria, é isso, assim, às vezes a gente fica focando tanto na conquista e no medo que a gente perde, sabe? A gente se perde. E até porque, Valéria, eu conheço pessoas, um exemplo delas, assim, acho que aconteceu um pouco comigo. Quando eu entrei na faculdade, eu estava muito ansiosa, eu entrei na faculdade, e aí assim, eu fiquei numa autocobrança tão grande que meu primeiro semestre eu não consegui relaxar da conquista. Eu continuei aquele nível de estresse imenso, que eu tinha que tirar 100, tinha que não sei o quê. E aí no final eu falei, gente, eu preciso uma hora aproveitar, acalmar, né, assim, porque senão a gente não consegue viver nesse né, esse estresse contínuo. É curtir o caminho sim, e saber que o caminho ele é de aprendizado, gente, nem sempre a gente consegue, né? Então, assim, nem sempre a gente consegue o que a gente deseja no momento que a gente deseja, mas a gente tem um caminho até isso, né? Eu, por exemplo, testei vestibular duas vezes, assim, a primeira vez foi para uma área que eu, hoje, graças a Deus, eu sou muito feliz de não ter conseguido entrar, né? Meu primeiro vestibular foi para direito, depois fiz outro vestibular, fiz um ano de cursinho e tal, estudando, para conseguir entrar no vestibular. E aí fui fazer história. Então, assim, o momento, a frustração do meu primeiro vestibular, hoje, quando eu olho para trás, se eu tivesse entrado, eu teria feito aquele curso, eu não estaria onde eu estou hoje. Então, existem momentos, existem coisas que são positivas mesmo na adversidade. Então, nesse panorama, é curtir o caminho, é se preparar ouvindo, vendo notícias, principalmente para a parte de geografia,
sabe? Trazer uma coisa para a memória, gente, que foi difícil para todo mundo e está sendo difícil para todo mundo. E não focar assim, tem pessoas que têm uma condição muito melhor que eu. Tem pessoas que têm mais internet, mais isso, mais aquilo. Tem sempre alguém que tem mais, sabe, gente? Mas o emocional, às vezes a pessoa tem toda a estrutura, mas o emocional da pessoa não tá bacana. Então, a gente se cuidar, ter a cabeça, ter o socioemocional, ter as nossas emoções sob controle e conseguir ter tranquilidade é um grande diferencial nessa prova agora. Então, trazer essa perspectiva para vocês, porque o caminho já foi pavimentado e agora é hora de aproveitar. E a gente aposta muito no sucesso de vocês. E entendam, gente, o sucesso para a gente, bom, pelo menos para mim, não é necessariamente aprovação. É a gente passar por esse processo, ver que a gente cresceu como pessoa, a gente se permitir refletir sobre provocações que a gente teve durante a nossa aula. Nossa, professor, eu achava de clima dessa forma, hoje eu entendo de outra forma. Tudo isso para a gente, enquanto professor, é o processo, é o nosso trabalho e é o sucesso de vocês. É lógico que passar, ser aprovado é algo fantástico? Sim, é algo fantástico. Mas a gente entende desse crescimento ao longo do processo e a gente quer que vocês valorizem isso também, né? Para que depois a gente não fique nesse processo de sofrimento interno, né? Assim, então, aproveitar esse caminho, focar nessas matérias que a gente destacou aqui, né? E assim, pedindo encarecidamente, gente, confiem em mim. Não peguem grandes revisões para fazer, sabe? Assim, não fiquem pensando no que faltou, porque às vezes, gente, o ser humano, ele apega ao que faltou. Você tem 364 matérias, você estudou 360, tá faltando 4. Aí você vai focar nas 4 que estão faltando, e a gente não foca no que a gente fez. Confiem no que vocês fizeram até agora, sabe? O que falta, gente, agora vai gerar mais ansiedade. Confiem no caminho, sabe? No processo. Então, não evitem, sabe? Assim, né? Fazer grandes revisões. E façam aos poucos, sabe? Assim, vou ouvir um podcast. Ou então façam de formas diferentes, né? Vou ouvir um podcast sobre história, tô aqui fazendo outra coisa, desenhando, etc. Procurem outras formas se forem fazer, sabe? Para tirar essa carga, esse é o momento, gente, da reta final de relaxamento e de descanso, tá? De confiar no processo que vocês pavimentaram, que vocês construíram ao longo do caminho, tá? Bom, eu estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem até a prova. Podem estar em contato comigo, apesar de eu não estar no grupo, né? O pessoal lá tem meu contato, qualquer dúvida, se alguém quiser conversar, né? Às vezes a gente precisa trocar uma ideia, enfim, tá ansioso, estou à disposição, mas confiem no que vocês fizeram, sabe? Esse é o caminho, né, que vocês trilharam. Sintam-se orgulhosos desse caminho que vocês traçaram até chegar a hora da prova e aproveitar, né, curtir o caminho e esperar os resultados, né, gente? Que é uma ansiedade positiva que a gente vai enfrentar aí juntos. Então, estamos à disposição nesse processo. E aí, o que eu vou fazer? Como eu coloquei alguns links aqui de indicação para mandar no grupo, eu vou mandar uma listinha com todos juntos e com a indicação dos podcasts. O podcast de autoconhecimento, gente, não é opcional. Eu recomendo, assim, de verdade, que vocês escutem essa semana até a prova, para pensar na questão de ansiedade e tudo isso. Então, não é opcional para vocês. Acho que é uma ferramenta que tem ajudado bastante, né? Bom, individualmente a mim, né? Depois vocês podem até me dar o feedback se vocês gostaram e tudo. E é o que a Adriele está falando, o caminho é tão importante quanto o ponto de chegada. Perfeito. Sabe por quê, gente? Porque se a gente não valoriza o processo, a gente às vezes nem reconhece que a gente chegou no final. É o que eu disse para você sobre o meu processo de entrada na faculdade. Eu fiquei naquele nível, quando eu cheguei no primeiro semestre, eu não tipo, usufruí da conquista. Eu quis ficar fazendo aquele tanto, aquele tanto, aquele tanto. Cara, agora minha meta é tirar 100 na faculdade em todas as matérias. Assim, aí você não aproveita o processo, a conquista, né? Então, o caminho é muito importante, 100%, sabe? Gente, ter convicção de onde a gente quer chegar. E é por isso que eu disse um pouco para você sobre o projeto de vida, né? A faculdade é um dos caminhos pelos quais a gente quer chegar, né? A gente vai atingir o nosso projeto de vida. Mas o nosso projeto de vida tem que ser mais abrangente, ele tem que ser além disso, né? Porque senão, né, a gente vai depender, a nossa vida vai depender de coisas que não necessariamente dependem da gente, né? Então, às vezes não estão sob o nosso controle. Então, isso é muito importante, tá? Essas são as últimas dicas para vocês.
E aí eu vou então mandar para vocês lá no grupo, né? Assim, esses links para vocês utilizarem essa semana, os podcasts. Eu espero que vocês façam esse uso assim, né? Como eu disse para vocês, cauteloso, né? Sem grande pressão. Eu queria agradecer muito a você, gente, o processo, confiança, né? Assim, no trabalho que foi feito. E é confiar agora no que foi feito, no potencial de vocês e esperar, assim, né, chegar o encerramento desse processo, desse grande projeto que a gente travou juntos. Eu, de verdade, espero que vocês sejam muito bem-sucedidos, né? Agora, a gente está caminhando para o finalzinho. Queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, alguém quer falar alguma coisa. Henrique, pode ir com você. Boa noite, galera. Eu não comentei até agora, porque, igual eu já falei para vocês, meu computador está sem áudio. Só lembrando que nós mandamos os planilhas de presença aí, por favor, preencham. É importante para a gente bastante para os nossos dados de final de ano, então, por favor, preencham. Segundo, quando a Jéssica montar a listinha, eu mando no grupo logo depois, com tudo que vocês precisam. E terceiro, eu vim apoiar o que ela disse nesse ponto de vocês pensarem no seu descanso a essa altura. Quanto mais perto da prova vocês chegam, mais a ansiedade cresce e menos efeito vai ter seus estudos em cima disso. Façam todo o possível, igual eu já falei com vocês em outros eventos, façam todo o possível para vocês irem o menos estressados possível no domingo. Lembrando que provavelmente sábado nós vamos fazer um evento para conversar com vocês na véspera da prova, então guardem o horário aí, nós vamos confirmar o horário certinho. Beleza? Obrigado, tamo junto. Pode falar, Jéssica. Não, mas é isso aí, assim, a Gabriela falou que as palavras confortaram muito, o Leandro falou que tá precisando sair. É isso, gente, assim. É, é, focar no que foi construído. A chance da gente confundir coisas na véspera da prova, gente, é grande se a gente não vai ter esse tempo de estudar, de consolidar o conhecimento, de exercitar, porque aprender, gente, é um processo, sabe, assim. E aí, a gente precisa passar pelo processo. Não adianta na véspera eu chegar lá e estudar, e, enfim, é isso. Né? Eu espero que vocês tenham essa tranquilidade. A gente está aqui à disposição para o que vocês precisarem. E sigam aí as dicas. A Adriele perguntou se eu estou bem. Então, Adri, fiz uma faxina aqui em casa e eu tenho alergia à poeira, né? Resultado, estou tomando um antialérgico aqui, mas o nariz não resolve, não esconde, né? Mas é isso, gente. Muito obrigada. A conversa é nesse sentido mesmo. O caminho já está traçado, já está traçado assim, já foi pavimentado, já foi feito, né? Agora vocês fazerem esse autocuidado que é muito importante, tá, gente? Ó, vou deixar um beijo para vocês. Eu sei que você já tem que sair, tá? E aí a gente está à disposição para que vocês possam fazer a prova de forma mais tranquila possível, tá bom? Vou tomar agora, Dri. Pode deixar, vou tomar um chá quentinho. Eu adoro chá mate para ver se melhora, tá, gente? Ó, um beijo para vocês. Boa prova. Usem os links dessa semana, tá? Para se prepararem, para diminuírem a adrenalina, tá? E vocês estão preparados, sabe? Vocês estão preparados. É um processo que vocês fizeram com muito, né? Muito cuidado, muito empenho. E agora é hora de marcar o gol, tá? Beijo, gente. Boa noite para vocês. Tchauzinho. Eu que agradeço, viu? Gente, beijinho.